controle populacional, né, para manter as pessoas mais calmas e sobre um governo que eles querem talvez instituir aí. Então, assim, isso é tudo especulativo que eu estou falando, mas a gente não pode deixar de pensar nem numa hipótese, nem outra. Uma hipótese verdadeira ou uma hipótese montada, um circo montado para deixar todo mundo desesperado, ó, tá invadindo, tá não sei o quê, que nem aconteceu no passado com aquela Guerra dos Mundos, né, do Orson Welles, Uhum. né, que teve a invasão marciana lá e um monte de gente se matou, né, porque pensou, tá invadindo mesmo, e não era. Era uma novela ali de rádio e o negócio pegou feio, entendeu? Então, a gente nunca sabe, a gente apenas é mais uma formiguinha no meio do formigueiro gigantesco. Algumas formigas pensam um pouquinho mais, outras formigas não estão preocupadas, ali são as operárias, vão trabalhando, vão fazendo, entendeu? Então não estão preocupadas. Mas tem algumas formigas que às vezes dá aquela paradinha, olha para cima, tal, e aí vê o OVNI, entendeu? Ou vê uma coisa, ou vê outra. Então, eu sou essas formiguinhas que estão atentas, mas eu também posso me enganar, eu também posso estar equivocado em algumas coisas, ou não. Ou, de repente, eu vou... Olha, eu estava certo, aquilo ali é tal coisa assim. Né? Era um engodo, né? Era uma cortina de fumaça para esconder esse outro negócio aqui. Né? Então, a gente que vive nesse planeta Terra, infelizmente com a ambição do terráqueo, né? Porque o ser humano ele é muito bélico, muito egoísta, muito egocêntrico, a gente percebe que o resto do mundo, né, as outras pessoas, muitas vezes, para ele é apenas um meio dele chegar onde ele quer individualmente, entendeu? Egoisticamente. Infelizmente, assim, já na questão dos tripulantes dos OVNIs, a gente percebe algo totalmente diferente, né? Pelo menos com base nas descrições dos abduzidos, das testemunhas, porque quando eles estão dentro da nave, lá, vamos supor, está tendo uma abdução e tal, então tem vários seres, e eles olham entre si, vão fazer alguma coisa, parece que há um comum acordo entre eles, né? Eles se olham ali e que nem teve um caso que, se não me falha a memória, era Barney Bat Hill, um caso famosíssimo que aconteceu em 1961 lá nos Estados Unidos, e a Beth, quando ela depois já tinha passado pelos procedimentos, o marido dela, né, o Barney também, ela quis levar o negócio para a Terra. E a princípio ela pediu para o cara autorizou. Aí ela pegou na mão aquele negócio. Só que quando chegou lá, que eles já estavam saindo da nave, que estavam sendo devolvidos, o cara pegou e tomou da mão dela. Aí ela falou, mas você falou que eu podia levar, tal, não sei o quê. Aí falou, mas eu conversei com eles aqui, eles não autorizaram. Então não vai poder levar. Então, assim, era de comum acordo. A gente percebe que esses seres, pelo menos nesse aspecto, vence, acho que a maioria, né? Ou o que é mais lógico, o que é mais sensato, né? Diferente do ser humano, que o ser humano é tão egoísta que ele fala, não, eu quero assim, assado, e se ele tem o poder na mão, vai lá, faz, e acabou. E ninguém questiona, e fica por isso mesmo, mesmo que ele esteja lesando uma grande massa populacional aí, né? Não está preocupado com nada. Por isso que, assim, vai ser difícil esse contato, né, deles aqui interagindo com a gente também, tendo em vista essa questão do ser humano, que ele não consegue amar nem o próximo dele. Imagina você respeitar, né, ou amar um ser diferente que vem de algum outro lugar, de alguma outra parte do universo, ou de outra dimensão, sei lá. Então vai ser algo bem difícil, vai ter que se quebrar muitos paradigmas para a gente chegar nesse ponto. Ou então a gente ainda vai viver muitos anos
e a Terra vai continuar sendo esse laboratório extraterrestre, né, um laboratório onde nós somos as cobaias humanas nas mãos deles, né? Para eles aqui um lugar assim muito interessante para trabalhar, para fazer experiência, né, para fazer abdução, experiência genética, hibridismo, né? Estamos falando bastante disso atualmente, que eles estariam pegando a nosso material genético para gerar híbridos, né? Ou até esses seres estarem melhor adaptados dentro do nosso meio, né? Com que finalidade, não sei. Pode ser que lá na frente a gente descubra e a gente se lasque todinho. Porque se eles tensionam invadir em algum momento, eles vão criar esses adaptados e depois extermina todo mundo e pronto. Né? De repente, os governos aí já até sabem, têm essa convicção que em algum momento isso vai acontecer. Outro dia eu vi o Elon Musk, né? Já faz algum tempo, ele falando que iria fazer colônia lá em Marte e tal. Pô, de repente não seria um esquema aí já se preparando, porque vai ter que... Eita, que virou aqui, ó. Virou de novo. Virou de novo. Aí. Aí eu falei, será que não é alguma coisa que ele vai tá querendo fazer isso justamente para preservar, porque aqui vai estar dominado de alguma forma? Entendeu? Eu fiquei pensando, né? Essas coisas, né? A gente... a criatividade, o pensamento da gente, ela vai longe. Né? Agora, o que vai, de fato, acontecer, só quem viver verá, né? Uhum. Cláudio, já vou te devolver a palavra, tá? O último superchat aqui. Esses seres podem ser seres espirituais ou são só seres físicos? É as duas coisas, né? Na verdade, qualquer ser vivo, ele tem uma parte física, né? Considerando que o planeta Terra, o universo, né, tem a materialidade, tem a coisa mais densa, e tem a parte espiritual, mais sutil da coisa. E se está vivo é porque teve algum fôlego de vida do Criador, né? Que aí seja o nome que queira dar, Deus, né? O Criador do Universo, né? Cada um fala um nome aí, né? Mas é a mesma coisa, é o cara que criou esse negócio. Né? Embora os ateus aí não acreditem, né, que exista Deus, tudo mais, é só eles pararem e olhar a complexidade de cada ser no microcosmo, no macrocosmo, né? E como isso tudo funciona perfeitamente, engrenado, tudo tem que ter uma estrutura por trás. Não acontece sozinho, né? Essas coisas não tem como, né? O ser humano não se criou sozinho em nada, né? Então, voltando lá, esses seres certamente têm essa não sei se seria tricotomia, vamos dizer assim, tem uma parte de espírito, uma parte de alma ali, né? E uma parte de corpo, né? Alguns seres desses que visitam a gente observa que já estão mais num estágio mais sutil, parece mais energia, né? Tem seres que lembra até um fantasma, né? Um negócio energético, tal. Agora, esse daí pode ser um ser que não tem corpo? Pode também, né? Mas também pode ser outra coisa, pode ter uma outra explicação. Aí eu vou explicar. Pode ser uma espécie de holograma que o ser, vamos dizer, ele é físico também, está dentro da nave, mas não quer correr o risco de ser agredido por um ser humano, já que a gente é muito agressivo, né? Então, o que ele faz? Ele projeta uma espécie de holograma, que é aquela coisa, parece um fantasminha lá, o Gasparzinho, e aí algumas pessoas que tentaram pegar isso, apesar de ser tridimensional, passaram a mão e não pegaram nada. É como se fosse um holograma, realmente.
né? Então Isso. tem isso Inclusive, nós também. falamos sobre isso numa live anterior aqui com o Lauro, lá no caso Cláudio, né? Que possivelmente Isso, aquele ser lá da Lagoa que apareceu lá, que possivelmente era um holograma. Holograma. isso. Ou era um holograma, ou eu tenho uma outra ideia também no caso Cláudio lá. Pode ser que os seres incutiram na cabeça dos policiais lá aquela imagem para que eles não se aproximassem, né? Então, os militares viam um lago que não existia, os seres estavam lá, né, naquela região, não eram hologramas, eram seres mesmo, só que o lago era um impedimento deles, né? Porque o foco dos policiais militares era chegar até os seres, era pegar, não, vamos ver quem que esses caras aí, esses carinha luminosos, tal, que estão flutuando aí. Então, eu acredito que foi eles com os seres, eles controlaram a mente dos policiais lá de Cláudio e colocaram a imagem que eles queriam. Tanto é que quando eles deram por si, eles já estavam voltando para a delegacia. E imaginavam que tinha passado uns 40 minutos. Só que já tinha passado quase 3 horas. Então teve um missing time aí, teve um tempo perdido. Eu tenho plena convicção de que esses militares foram abduzidos. E aconteceu muito mais coisa interessante nessas abduções aí, que um dia, quem sabe, poderá ser contada, né? Tomara. Esperamos Tomara, por isso. tomara. Cláudio, agora eu te devolvo a palavra e volta aqui para os bastidores. Então, eu vi numa live sua você falando que geralmente eles gostam de abduzir mulheres. Por quê? Olha, talvez por conta do material genético mesmo, do óvulo, né? Então, mas assim, não é só mulheres, tá? Geralmente, na ufologia, se for ver, a maioria dos casos aconteceram com homens, né? É que não é muito falado, né? Mas assim, muitas abduções ocorreram com homens. Então, era homens que estavam caçando, né? Estavam no meio do mato e aí foram abduzidos. Estavam pescando, o caso Pascagoula, por exemplo, em 1973 lá nos Estados Unidos, que eles foram abduzidos lá e eram homens, né? À noite. As mulheres geralmente eles têm feito da seguinte forma: é a visita de dormitório. Então, eles vêm, entram para dentro da casa das pessoas e isso ocorre geralmente à noite ou de madrugada dentro do quarto, onde a pessoa está dormindo. Ela pode estar dormindo com o marido, tudo, mas se houver um interesse por parte deles em algum produto, algum óvulo, alguma coisa ali, eles vão utilizar, vão se usufruir daquela mulher, né? Mas não é. E outra coisa, os casos de mulheres, eles pode ser que seja em número, pode ser, né? Que seja um número maior, mas não estatisticamente não é tão grande, porque a mulher geralmente ela fica com vergonha de contar uma situação dessa, uma experiência genética, por exemplo. Então, como ela não conta, acaba ficando geralmente escondido, né? Guardado aí as 7 chaves. Tem esse livro aqui, ó, Contatos, Casos de Contatos Sexuais com Fonautas, ó. Dois pesquisadores, a Álvaro Fernandes e Sônia Maria Trigo Alves, e o que tem aqui, ó? São casos brasileiros, né, de OVNIs e mulheres que tiveram contato com seres e relações sexuais. Ele é bem focado em relações sexuais, né, que ocorreram, tanto com homens como mulheres. Então é interessante que aqui é bem... Ó, aí começar a mostrar essas fotos, aí a mulherada vai querer encontrar esses seres aí mais bonitões aí à noite, né? Embora tenha as mulheres também e tal, né? Então é um caso bem interessante. Tem as feinhas também, né? Tem essas feinhas aqui.
que é o caso Mirassol, né? Então, veja que é bem dividido, assim. A gente percebe que geralmente é mais homem, porque o homem ele não tem tanta vergonha de contar um fato picante desse, né? De repente o homem peguei a extraterrestre, né? Alguma coisa assim, né? Já a mulher pode se sentir constrangida. Eu vou te contar uma coisa estranha que aconteceu comigo uma vez. Não foi extraterrestre, não. Eu tive um sonho.